Olá, está começando mais um ponto de encontro e o nosso convidado de hoje é o vereador Rodrigo Simões, que traz o Weber Carvalho, ele que é consultor contábil, falando a respeito do Via Rápido Empresa, o vereador falando aqui dos seus projetos, um balanço geral do seu mandato. Tudo bem, vereador? Como vai? Bom, Jane, prazer estar com vocês, principalmente ao lado do Weber Carvalho, um grande parceiro, amigo e irmão que temos. Na verdade, um grande conselheiro que eu tenho na minha vida pública é o Weber Carvalho. Que bom estar com vocês. Weber, muito obrigada pela sua presença aqui conosco na TV Câmara Municipal de Ribeirão Preto e também trazendo, além do Via Rápido Empresa, um balanço também do nosso desemprego, do emprego, o que está acontecendo aí no nosso Brasil, vamos falar assim, né, Weber? Oi, bom dia telespectadores. O Rodrigo já fez o seu meio de campo aí e sempre é um prazer estar presente aqui, falando com vocês, falando com os telespectadores e passar essa mensagem, pelo menos dessa situação que nós estamos vivendo. Hoje, quando se fala em emprego, eu até falei o tema para você, desemprego e emprego, porque essas duas coisas realmente caminham juntas, certo? Nós estamos vivendo em Ribeirão Preto e no país, de um modo geral, um índice de desemprego muito grande. Assustador, né? Assustador. O que acontece? As pessoas estão ficando desempregadas, no primeiro momento usa os recursos que tem, os seus recursos financeiros, os próprios recursos da vida dele e, de repente, ele se sente impossibilitado de arrumar emprego. E aí tem vários fatores que isso influencia. A idade, o que ele faz, e aí começa uma coisa interessante, a migração de profissão. Eu vejo contadores trabalhando em outras profissões, vejo profissionais, tipo assim, engenheiro, prestando concurso para uma outra área totalmente diferente. E o porquê? Em função do desemprego. E isso é uma situação que há pouco tempo eu já falava também, que não é uma coisa que vai ser resolvida em janeiro. Imediatamente. Né? É a longo prazo. Porque não tem expectativa. Eu conversava com um amigo meu, que é do ramo de construção civil, para você ter uma base, lógico que é apenas um número, mas uma empresa que ela tinha 100 funcionários, hoje ela está com 10. Quer dizer, de 100 caiu para 10 funcionários. E ele comentando comigo, ele falou, Weber, está chegando um ponto que esses 10, eu acho que eu vou ficar com 5. Porque a economia não movimenta, não gira. Quer dizer, ele está na área de construção civil e a coisa não anda. E aí, para você ver, né, a construção civil, né, vereador, era uma das situações que mais crescia, principalmente aqui para nós, aqui em Ribeirão Preto, né? Justamente. O que acontece em determinadas áreas, principalmente na construção civil, quando ela para? Começa o desemprego, começam os assaltos. Que é o efeito cascata, né? Que é o efeito. As pessoas têm uma idoneidade, têm uma maneira de vida que são limitadas. Eu não aprovo o assalto, não aprovo o roubo de maneira alguma. Mas, infelizmente, o desespero leva algumas pessoas a começarem a fazer isso, porque ele precisa sobreviver. E, às vezes, vamos até mais longe, em vez de praticar assaltos, ele começa em profissões ilícitas, que é o que nós estamos vendo todo dia aí. Eu acho que nós temos que ser otimistas, acima de tudo, né, Heber? E eu estava lendo, até essa semana, uma revista de circulação aqui em Ribeirão Preto, trazendo uma matéria de um crescimento imobiliário aqui na cidade. Eu quero acreditar que seja verdade. E eu também. Não seja uma matéria paga, que não seja algo para mudar, tentar mudar o cenário, mas que seja uma realidade. É o que a gente espera. Temos que ser otimistas, sim. Vereador, vamos falar um pouquinho, e eu quero que o vereador agora, ele reeleito, né, a partir de 1º de janeiro, a gente vai falar dos seus futuros projetos, mas que antes de entrarmos aí na questão do futuro, que o vereador faça um balanço geral aí do seu mandato, como é que foi, está satisfeito, e a gente pode ver que os seus 3.189 votos está aí provando mais uma vez que a população está contente, mas agora o vereador é vereador de 700 mil habitantes. Com certeza. É isso que nós temos em Ribeirão Preto. Ô Jane, muito feliz. Feliz mesmo com os resultados das urnas, com a resposta que a população de Ribeirão Preto deu nesta última eleição.
Eu atribuo isso tudo ao trabalho que nós realizamos durante esses quase 4 anos como oposição aqui nessa Câmara Municipal. E insisto em dizer que quando o governo é bom ou bem intencionado, a oposição morre. Mas, infelizmente, temos que usar esse termo sim, infelizmente nessa legislatura, nesse mandato, nós tivemos um governo horroroso, mal intencionado, incompetente, e deu no que deu. GAECO, Polícia Federal, deflagrando operação aqui em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto sendo exemplo, aí, um péssimo exemplo para todo o país. E a oposição cresceu, tanto que os 3 vereadores da oposição, candidato à reeleição, continuarão na próxima legislatura. Os 3 do PSDB também foram reeleitos. Menos o vereador Ricardo Silva, que disputou a prefeitura, mas dos que disputaram, o bloco de oposição e do PSDB, que disputaram a reeleição aqui em Ribeirão Preto, todos tiveram sucesso na urna, ou seja, tiveram sim a resposta da população, por tudo aquilo que nós fizemos durante o mandato, de fiscalizar, de cobrar, de acompanhar. Nós tentamos o tempo todo emplacar aí CPIs para analisar os diversos problemas da cidade. Nós não tivemos condições, a base vinha como um trator para cima da gente, de forma, como eu posso dizer, nada saudável, derrubando projetos, derrubando ações, não deixando a oposição trabalhar. E a resposta está aí, a resposta está nas urnas. A população mostrou que está antenada, está prestando atenção em tudo que está acontecendo, e a gente, estamos felizes sim, felizes com tudo que aconteceu. Para o ano que vem, 2017, o que o vereador pretende, quais são os seus projetos e continua como oposição? Olha, um governo novo. Eu tenho esperança que o próximo governo, que a administração Antônio Duarte Nogueira, venha realmente fazer história em Ribeirão Preto. É isso que a gente espera. Acho que é o anseio popular, que venha para mudar essa triste realidade que estamos vivendo aqui em Ribeirão Preto. Falar em oposição, situação, eu acredito que é um pouco prematuro. É lógico, na posição que estamos hoje, da forma que fomos eleitos, o nosso grupo, na teoria sim, oposição, mas a gente tem que pregar aí, trabalhar pela governabilidade. É isso que nós esperamos. Não adianta ficar travando pauta, não votando projetos bons, isso é um absurdo. Repito, a população está acompanhada, está antenada, principalmente aqui pela TV Câmara, acompanha tudo que acontece, né, cansada desse toma lá da cá, dessa politicagem. Então, eu não tenho dúvida, o governo mandou um projeto bom para a Câmara Municipal de interesse da população, vai ter voto, gente, não tenha dúvida quanto a isso. E vamos acompanhar as licitações, os contratos, vamos estar atentos a tudo, pode ter certeza. Estaremos fiscalizando, com mais experiência agora, com toda certeza, que com o passar do tempo, você vai adquirindo uma certa bagagem, uma certa experiência. Então, nós temos muito aí a oferecer para a população, quem sabe, somar com a nova administração, mas principalmente fiscalizar e cobrar principalmente todas aquelas promessas de campanha que o então candidato Duarte Nogueira colocou para a população de Ribeirão Preto. Estaremos bem atentos aqui na Câmara Municipal, viu, Jane? Bom, vamos falar um pouquinho com o nosso consultor contábil, que é o Weber Carvalho, seu convidado, e falarmos do projeto Via Rápida Empresa. O que é esse Via Rápida Empresa e vocês aí, com maestria, conduzem aí, para que a população conheça um pouquinho mais esse tema? O Via Rápida Empresa, um anseio, principalmente dos contabilistas aqui em Ribeirão Preto, mas o Weber vai falar com mais propriedade. Eu fui apenas um instrumento aqui na Câmara Municipal, entre Câmara e Prefeitura, fazendo essa ponte aí, para que a administração trouxesse para Ribeirão Preto esse programa, que é o Via Rápida Empresa, que acima de tudo, né, Weber, facilita a abertura de novas empresas e incentiva, na verdade, a legalidade aqui em Ribeirão Preto. Mas ainda vivemos com uma certa dificuldade, até por desencontros, eu posso dizer isso. Burocracia, vereador? Burocracia não, eu como vereador, e não é a casa do contabilista, não, através do Weber, eu vou dizer, viu, Weber e Jane, que é a falta de vontade da prefeitura, nos seus órgãos envolvidos, seja Fazenda, seja Coderp,
seja planejamento, meio ambiente. Eu estou falando aqui, o vereador Rodrigo Simões, sente uma grande dificuldade, uma grande falta de vontade. E CODERP, que a CODERP tem papel fundamental nessa operação aqui em Ribeirão Preto. E Jane, só para você entender de forma bem simples, popular, o Via Rápida Empresa facilita a abertura de novas empresas em Ribeirão Preto. O que isso significa? Geração de emprego e novas receitas para o município. Cidades como Sertãozinho, Campinas, Piracicaba, São Paulo, o empresário que quer abrir uma empresa, em 2, 3 dias ele abre. Em Ribeirão Preto demora mais de 90, 100 dias para abrir a empresa. Ou seja, desanima qualquer empresário. Como o empresário vai esperar 100 dias para abrir uma empresa? Então, assim, eu estou passando rápido, de forma... Exato. E gerar emprego para a cidade, gerar receita, arrecadação para o município. Claro. Então, até hoje, eu sinceramente não consigo entender quais os motivos que levam uma administração, uma prefeita, a seguir esse caminho, criar barreiras, criar dificuldade para beneficiar empresas e, consequentemente, beneficiar a nossa população. Eu não entendo o que leva uma pessoa a tomar uma decisão como essa. Weber, o Via Rápido, para que a comunidade conheça um pouquinho mais, e o vereador mesmo falou, aqui demora-se 90 dias para a abertura dessa empresa. E o empresário ele quer para ontem, né? Até porque tem os anseios, tem a vontade. Então, explica um pouquinho mais o Via Rápida Empresa. Olha, só para entender, é interessante essa situação que foi colocada. Desculpa. Fica à vontade, tem uma aguinha aí, se o vereador, se o Weber quiser tomar o nosso... Vamos no próximo intervalo, nós já tomamos. Fica tranquilo. O que ocorre é o seguinte, quando se fala em constituição de empresa, junto ao município, se passa por vários setores da prefeitura. Como bem colocou o nobre vereador, cada setor da prefeitura tem um pedido ou uma observação para fazer. E aí a coisa não anda. Infelizmente, cada setor que cai da prefeitura, seja na saúde, na CODERP, quer dizer, não vamos nem enumerar, mas cada um tem as suas dificuldades. E aí uma empresa, às vezes, simples de ser constituída, começa a se pedir documentos, começa a se criar dificuldades, e aí a empresa não anda. E o que acontece? Hoje, a empresa, para estar oficialmente aberta, ela precisa ter o alvará municipal. E sem o alvará municipal, de repente, ela não consegue participar de licitações, ela não consegue entrar no mercado de trabalho. Por causa de um documento que talvez a prefeitura não expediu, ela fica impedida de participar aí de vários processos. Então, ela fica constituída, porque uma empresa hoje, ela precisa ter praticamente 3 setores. O federal, que é o CNPJ, certo. O estadual, que é a inscrição no município, a inscrição no Estado, e né? A inscrição municipal, que dá realmente o fechamento para que ela possa estar oficialmente constituída. O que a gente busca, viu, Jane, na verdade, os contabilistas, principalmente eu falo até em nome dos contabilistas, pela parceria que nós temos aí, pelo trabalho que é realizado. O pessoal busca legalidade, apenas isso. É incentivar, né, Hebe? Incentivar a legalidade aqui em Ribeirão Preto. E essa administração não colaborou praticamente em nada para que isso acontecesse. Tudo tinha um empecilho, tudo era para deixar o empresário aí desmotivado. Exatamente, exatamente. A canseira, e o contador aqui, e às vezes para o empresário, mas o contador que não foi atrás, é o contador que tem culpa, às vezes levando uma culpa que não tem, né? Infelizmente. Uma cidade... eu citei o exemplo, Sertãozinho, Piracicaba, Campinas, São Paulo, leva 2 dias, Ribeirão Preto mais de 100 dias. Haja paciência para o empresário, que empresário que vai querer investir, de que forma aqui. Ou seja, um pouquinho de boa vontade dos órgãos, das autarquias, das secretarias que compõem o governo municipal, você pode ter certeza, Jane, o Via Rápida Empresa estaria funcionando. Funciona em outra cidade, por que não funciona em Ribeirão Preto, não é verdade? Essa será uma das suas bandeiras que você vai, a partir de 2017, voltar a travar aí? Sim, nós vamos continuar esse trabalho, juntamente com a Casa, até ser contemplado, mas ser contemplado de forma correta, de forma dinâmica. É isso que nós precisamos, né, Heber? Que funcione. Sim, a verdade é essa. Porque o Via Rápida, ele chega e para no município.
Esse que está o grande problema. A partir do momento que o município tanto federal passa, quanto estadual, federal vai estadual rápido. vai tranquilo. Só que, quando você manda o processo através do contador, e aí a cobrança é grande, porque a empresa não está habilitada a trabalhar, o que acontece? Ela cobra do contador. Cobra do contador, né? Porque ela está pagando aluguel, ela já tem funcionários, e a coisa não anda. E aí ela vai cobrar do contador, o contador não tem muito recurso, porque não depende dele, fica preso no município, e aí o que fazer? E é o que o vereador falou, nós ficamos amarrados, numa situação complicada, sem poder o município arrecadar, sem o contador poder executar seu serviço e sem a empresa poder trabalhar. E sem a geração de emprego. E sem a geração de emprego. E nós de emprego, falamos no início aqui, foi assunto do início. Nós estamos falando sobre isso, quer dizer, numa situação de crise, quando alguém pensa em abrir um estabelecimento e tem dificuldade, o que nós vamos fazer? Quer dizer, fica muito difícil para o crescimento. Se é uma atividade que não depende exclusivamente do município, a pessoa vai embora para outro município. Um Com prestador certeza. de serviço, uma indústria, um comércio, às vezes, ele precisa abrir em Ribeirão Preto, porque às vezes tem seus interesses, então ele fica mais focado na cidade. Mas a indústria e o prestador de serviço não depende do município. Depende dos incentivos que o município oferece para ele. Se não oferece nada, vai embora. ou se não dá pelo menos uma condição que os outros municípios dão, quer dizer, você vai em Cravinho, Sertãozinho, Jardinópolis, você está a 15 minutos de Ribeirão Preto. Então, para que você vai ficar batendo cabeça aqui, tentando achar uma solução que às vezes é impossível se resolver? Nós esperamos agora, na verdade, acredito que é um anseio também dos contabilistas, dos empresários, da classe empresarial, que o próximo governo olhe com mais carinho para esse lado, que busque, que ofereça incentivos para que a gente possa ter exatamente isso, gente, a possibilidade de novas vagas de emprego na cidade. Isso cabe muito, sim, ao executivo, trazer incentivos, trazer ideias, trazer projetos para a cidade. Nós esperamos, viu, Jane, que realmente aconteça esse choque de gestão aqui em Ribeirão Preto. Vamos falar um pouquinho agora, vereador, sobre a CPI da Catedral. Como é que está a CPI, a quantas andas, que a comunidade precisa, quer saber. E aqui a TV Câmara, como é transparência, esclarecimento aqui à população de Ribeirão Preto e também questiona e pergunta a resposta sobre a CPI da Catedral. Infelizmente, você vê no final de mandato a gente vivendo um dilema como esse. Ao invés de cuidar de outras coisas na cidade, nós temos que dispensar tempo para tratar de um assunto que já poderia muito bem ter sido superado já há algum tempo, mas pela falta de conversa, pela forma antidemocrática que esse governo teve de tratar as coisas de Ribeirão Preto, a gente acaba aí com uma CPI. A CPI vem se reunindo praticamente todas as semanas, recebendo documentos, nós estamos buscando documentos. A CPI é para averiguar a insistência do governo municipal em construir as estações da Catedral. Que é essa pergunta que a gente faz. Por que o senhor acha que é uma insistência muito grande? Se tinha muito outros estranho, lugares, outras opções, e o vereador mesmo colocou aqui as e outras até, opções Jane, numa oportunidade que teve aqui conosco. Até para contemplar a população de forma mais confortável ainda, de forma mais confortável. O que o senhor agrega, então, esse ponto aí de... O capricho, birra, insistência... Isso tudo é reflexo aí do governo municipal, desse governo que está terminando aí dentro de menos de 60 dias e que não vai deixar saudade alguma. Um governo que nós temos que usar sempre como exemplo, mas exemplo daquilo que não deve ser feito. Esse deve ser a nossa visão desse governo que se encerra no dia 31 de dezembro. A Catedral, a Estação Catedral está trazendo muitos transtornos e aborrecimentos para todos. A começar pela briga que teve de 2 anos para cá, envolvendo o Condefá, envolvendo até ações do Ministério Público, na Justiça, enfim, uma série de coisas que não vem ao caso agora. Que desgasta todo mundo, né, vereador? Foi desgastante de fato. E a população sendo prejudicada? Completamente. E se você vê hoje, Jane, o que está sendo construído lá, em primeiro lugar, foi apresentada uma maquete, o que está sendo feito é diferente da maquete. Em primeiro lugar, isso já foi constatado. Daquilo que foi apresentado... E do que está sendo exatamente, colocado do que está sendo executado. Se você olha hoje,
da esquina ali da Américo Brasiliense, da Américo com a Visconde, olhando assim, sentido praça, quem nasceu em Ribeirão Preto, quem ama Ribeirão Preto, vai ficar muito triste, vai ficar chocado com aquilo que está lá. Um caixote, uma coisa de ferro, uma armação de ferro, acabando com a harmonia da praça. Uma das belas praças que temos em Ribeirão Preto, cartão postal da cidade. Claro, é Praça da Bandeira, né? e Praça da Catedral. Literalmente acabou. O visual, a parte arquitetônica, eles conseguiram realmente, estão conseguindo acabar com a praça. E não havia necessidade. A primeira chuva que der, vai molhar quem estiver ali. E não vai ser chuva de vento, não. Chuva simples, pode ter certeza. Ou seja, fizeram uma coisa mal feita. Tudo bem que o dinheiro não é do município, mas o dinheiro é do consórcio pró-urbano, poderia ter sido aplicado de outra forma, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais harmoniosa. Investiram aí alguns milhões de reais, se eu não me engano, já algo em torno de 3 milhões de reais nas 3 plataformas até agora, que estão sendo feitas, as 2 da Américo e uma da Visconde, e poderia muito bem ter sido feito de outra forma, uma outra alternativa, um outro projeto. Então nós lamentamos, estamos investigando sim quais os motivos que levaram, que está levando a prefeitura a fazer isso daí, o que tem por trás disso, qual o interesse das construtoras, quem são as construtoras envolvidas, as construtoras envolvidas são ligadas a quem? O consórcio pró-urbano, por que aceitou? O consórcio descumpriu cerca de 22 cláusulas do contrato durante essa gestão. Isso aí foi detectado, foi constatado pela CPI do transporte público que aconteceu aqui nessa legislatura. O consórcio pró-urbano descumpriu praticamente, se não tem o número exato, 20 ou 22 cláusulas. E exatamente nessa eles insistem em fazer, sendo que teve Ministério Público no meio, teve Condefá, teve uma série de ações, o FERP, que é o Fórum das Entidades de Ribeirão Preto, a própria Catedral, CPI, né? E a própria CPI os vereadores, também. A Câmara Municipal votou unanimemente contra a construção de qualquer tipo de obras nas praças da Catedral da Bandeira. Por cima de tudo isso, vereador? Exatamente, por capricho, por birra, por pirraça. Isso mostra, na verdade, o perfil da administradora que nós tivemos. Infelizmente temos ainda, teremos até o dia 31 de dezembro. Mostra esse perfil frio, esse perfil maquiavélico dessa administração de Ribeirão Preto. A gente lamenta muito, vamos lutar, vamos continuar a nossa luta, porque a Catedral, acima de tudo, merece respeito. Bom, a gente estava aqui antes do vereador chegar, num bate-papo com o Heber, ele falou assim, nós vamos ter muito tempo para falar. Você já viu que só falta 5 minutinhos para encerrarmos. O tempo voa. Quero agradecer muito a sua presença, numa próxima oportunidade trazê-lo aqui, explicar um pouquinho mais para a população, aproveitar um pouquinho aí todos os seus conhecimentos para darmos dicas à população, mas que o vereador fale rapidamente sobre o Conselho de Ética nesse finalzinho aqui de programa e convidá-lo mais uma vez para estar conosco aqui na TV Câmara. É um momento, sim, para que a comunidade conheça um pouquinho mais o trabalho de vocês. Claro que às terças-feiras, às quintas, a comunidade toda está convidada, mas que o vereador fale um pouquinho para a gente. Ô Jane, de forma bem rápida, dinâmica, o Conselho de Ética, enfim, é um momento difícil que nós temos aqui na Câmara Municipal. Ninguém queria estar nessa posição, infelizmente, nós temos aí que encarar de frente e dar uma resposta para a sociedade, para a comunidade que cobra muito isso da Câmara Municipal. Eu sou o relator do processo de cassação dos 9 vereadores. Temos que aguardar as defesas, as respectivas defesas, já foram notificados, já temos 5 defesas, faltam 4. Assim que tivermos as defesas em mãos, aí sim daremos passo a passo, nós mostraremos o que nós vamos fazer. Mas para isso eu preciso ter as defesas em mãos. E esse prazo das 4 finais encerra-se? É dentro de 6 dias, 5, 6 dias, esse prazo para encerrar. Exatamente. Aí nós apresentamos ao Conselho o próximo passo. Tudo respeitando o regimento interno da Câmara Municipal, respeitando as leis e dando direito aí a todos para a ampla defesa. Ok. Muito obrigada, Heber, pela sua participação aqui com a gente no Ponto de Encontro e que você fale um finalzinho para a nossa comunidade aí conhecer mais. Ok, é um prazer realmente estar com vocês aqui, estar falando para essa comunidade, que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai estar feliz com as informações. Espero estar em outras oportunidades aqui. E eu gostaria de deixar uma mensagem para os empresários
e para os trabalhadores, nesse sentido de que procure o seu contador, procure buscar informações, porque o contador normalmente tem todas as informações necessárias para a constituição de uma empresa. Então, procure o contador, adquira as informações, e aí fica mais fácil para a constituição de uma empresa. O empresário, quando vem para um município, é importante que ele tenha esse conhecimento. Nós temos casos realmente semelhantes de empresários que abrem filiais em outros municípios e somos muito bem recebidos pelos contadores, que são a fonte de ligação entre a administração e o empresário. Combinado, então, Heber. Mais uma vez, vereador, muito obrigado pela participação Obrigado, no nosso Jane, ponto de encontro. pela oportunidade, prazer estar ao lado do Heber também mais uma vez. E nós vamos ficando por aqui com mais um ponto de encontro. E eu convido a todos vocês, venha participar na Câmara Municipal. A casa é sua, venha fazer parte. Até mais.